A paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje nós iremos fazer uma reflexão sobre a vinda de Jesus Cristo, sobre o primeiro contato de Jesus com Maria e José. Maria e José, como nós sabemos muito bem, foram os pais de Jesus. Maria, a progenitora, e José, o pai que cuidou de Jesus durante a sua educação e sua preparação para receber a vida. Como nós sabemos muito bem, Maria foi recebida por um anjo de Deus para a anunciação da vinda de Jesus. Então ela, recebendo essa notícia, se preparou para poder viver esse processo de criação do Filho de Deus, e saberia que receberia o Filho de Deus através da ação do Espírito Santo, sem ter contato com outro homem, sem ter relações com outro homem, tendo assim o título de Virgem Santíssima, por ser virgem e viver na santificação, e assim ser mãe de Jesus Cristo. José estava se preparando para casar com Maria, já havia esse processo, já tinha se iniciado esse processo de casamento entre Maria e José. Porém, isso aconteceu antes de Maria se casar. E nós sabemos muito bem que quando isso acontece, há um transtorno muito grande por trás disso, porque há desconfianças. A promessa de relacionamento entre duas pessoas, caso a outra apareça grávida, mulher apareça grávida, é sinal de que ela havia traído ele. E por isso José, para não dar continuidade nesse processo, para que não magoasse as pessoas, não causasse todo aquele transtorno que nós conhecemos nos dias de hoje, ele decidiu abandonar Maria sem criar esses transtornos, sem criar esses problemas. Queria abandonar em segredo. Mas um anjo de Deus procurou José logo que ele teve esse desejo de abandonar Maria, para comunicar-lhe a situação na qual Maria estava passando. Ela estava para receber o Filho de Deus sem ter relações com nenhum outro homem, mas seria uma ação do Espírito Santo para a vinda de Jesus, para a vinda do Emanuel, que foi uma promessa dos profetas na vida dos homens. Os profetas, eles proferiam aquilo que Deus os anunciava, e através de uma profecia havia sido anunciado que viria o Filho de Deus através de uma virgem, de uma mulher que o conceberia. Então José acabou recebendo essa notícia para que pudesse acreditar e assim manter o compromisso de casamento com Maria, que seria sua esposa. E foi exatamente o que aconteceu, como todos nós sabemos. O que vem a nos ensinar o ensinamento desse contexto da leitura? Vem nos mostrar que quando nós recebemos a notícia de uma situação na qual pode parecer ruim para nós, muitas vezes é para o crescimento da nossa vida, daquilo que nós precisamos de viver como processo. O exemplo foi José. José recebeu uma notícia de que Maria estaria grávida antes do seu casamento. Então, é algo que seria extremamente grave, seria algo desagradável e desconfortável para a sua vida. Porém, ele soube lidar com a situação a partir do momento em que Deus interveio e mostrou a ele que ele deveria assumir aquela responsabilidade, porque era uma ação de Deus, uma ação do Espírito Santo na vida dele. E muitas vezes nós passamos por esse mesmo processo. Às vezes coisas ruins chegam até nós, notícias que nós não gostaríamos de receber, e nos levam a conduzir ao desejo de abandonar as pessoas, de nos afastar, de não querer aquilo mais para a nossa vida. Porém, às vezes Deus vem através da ação do Espírito Santo e da manifestação, como aconteceu com José, e nos alerta, abre os nossos olhos para que nós possamos dar continuidade sim naquele processo na qual nós estamos vivendo. Um exemplo, às vezes, é a nossa vida profissional. Às vezes nós estamos caminhando sentido algo que nós gostaríamos muito,
E acontece no meio do caminho uma intervenção na qual nós não iremos mais alcançar, às vezes, um cargo que nós gostaríamos de ter dentro da empresa. E a vontade, às vezes, pela frustração, pela decepção, porque às vezes nos entregamos demais àquele trabalho, há o desejo de sair da empresa, de abandonar tudo, porque fomos decepcionados com as atitudes de outras pessoas. Às vezes nos preparamos, treinamos, nos educamos, vivemos o respeito das políticas daquela empresa, e na hora de alcançar aquele cargo, não nos é dado e é dado a outra pessoa. E nós, geralmente, a vontade é de abandonar tudo, abrir mão, ficamos chateados. Porém, às vezes Deus tem preparado algo muito maior para a sua vida do que o cargo que você estava almejando. E isso acontece com muitas pessoas. Exemplos já até citei no nosso canal aqui, de pessoas que, às vezes, por falta de estudo, não alcançaram o cargo que desejaram, mas durante a sua trajetória de vida, ao trabalharem muito, se esforçarem muito, alcançaram muito mais se tivessem alcançado, às vezes, um cargo que, por causa do estudo que a pessoa tinha, lhe daria, às vezes, uma condição de viver a simplicidade. E é claro que nós gostaríamos muito de viver coisas maiores e melhores para a nossa vida. Nós temos esse desejo, por sermos pecadores, de termos poder e de termos riquezas. Porém, é claro que podemos ter sim, mas as atitudes dos homens, quando elas são direcionadas a ter poder e riqueza, elas têm que ser para ajudar o próximo. Se você tem muito dinheiro na sua vida, que seja para você contribuir com seu irmão, dando um emprego, dando às vezes uma ajuda assistencial a entidades como o Lar dos Idosos, como orfanatos, creches. Se há condições de você contribuir com o seu irmão, que você contribua. Se você tem poder e autoridade, que você saiba utilizar dentro das regras de Deus. Existem homens de poder aonde quer que nós possamos ir. E é necessário homens de poder para liderar. Porém, nós temos que compreender que Deus espera que sejam homens direcionados à prática das regras de Deus. E as regras de Deus nós temos duas principais, que é o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a ti mesmo. São escolhas que cada um faz. Mas o nosso ensinamento de hoje vem exatamente a nos convidar a termos paciência, a termos compreensão nos momentos difíceis, porque coisas ruins irão acontecer conosco e irão acontecer com o nosso irmão. Que nós possamos ter paciência nesse momento, principalmente quando acontecer com o nosso irmão. Por quê? Porque é com o nosso irmão que nós não conhecemos o coração dele. Nós não sabemos o que passa dentro do seu coração. E por isso, às vezes nós iremos julgar muito para o lado ruim. Mas agora, quando é conosco, nós temos uma facilidade maior de absorver as informações e administrá-las. É claro que temos que buscar para nós também, porque algumas pessoas acabam não tendo tanta capacidade de administrar assim sua vida espiritual. Mas aqueles que têm capacidade é muito mais fácil do que com o seu irmão, pelo simples fato de não conhecer o seu coração. E foi exatamente o que aconteceu com José. José soube administrar no momento certo essa dificuldade, esse problema. Quando soube que Maria estaria grávida, ao invés de fazer um escarcéu, criar o ódio, a raiva, ele decidiu abandoná-la em silêncio. E é o correto nós fazermos. Não precisamos de ir atrás das pessoas, cometer crimes, violência ou difamar a pessoa. O que nós podemos fazer é abandonar em silêncio. E quando Deus decide agir na vida da pessoa que quer ajudá-la, e aquilo é um trabalho da manifestação de Deus e do Espírito Santo, acontecerá como aconteceu com José. Deus irá intervir. Ainda que não envie um anjo na sua vida, irá acontecer manifestações que provarão a você que você não deve abandonar aquela pessoa. E foi o que aconteceu com José. Ele recebeu a presença de um anjo de Deus.
para anunciar a ele que ele não deveria abandonar Maria, porque o que estava acontecendo com ela não era ação do pecado, mas sim ação de Deus através do Espírito Santo. Na nossa vida, às vezes, acontecerá isso e nós julgaremos o outro como ação de pecado, e não é ação de pecado. Muitas vezes é porque a pessoa está passando por um processo, como Maria aconteceu. Ela estava passando por um processo de criação e de preparação da vida do Filho de Deus. E existirão pessoas na sua vida que irão passar por esses mesmos processos e você duvidará de que ela estará fazendo uma obra do bem, estará fazendo uma obra de ajuda a Deus, de entrega ao amor de Deus. É claro que é um processo que, como havia dito, temos que ter paciência, colocar em oração. Por isso é muito importante uma comunhão com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos ajuda a enxergar o que é o bem e o que é o mal. E quando nós temos essa comunhão, fica tudo mais fácil e tudo mais claro para enxergarmos. É claro que o pecado está aí, é uma batalha dia após dia. Iremos enfrentar muitas coisas que nós não saberemos, como aconteceu com José, não saberemos se é do bem ou se é do mal. E por isso, se acontecer, não haja desesperadamente, não haja com ódio, não haja com rancor, mas sim com serenidade. Às vezes, simplesmente o silêncio e abandonar e deixar aquilo de lado é muito mais sábio do que você criar o ódio dentro do seu coração e assim se consumir do pecado. É claro que por sermos pecadores, a primeira coisa que irá vir no nosso coração é esse desejo. Mas nós temos que lutar contra isso e buscar viver a mansidão, o amor, a humildade, a serenidade, como Jesus nos anuncia no Sermão da Montanha, que é viver o amor, a caridade, a serenidade e a humildade. No mais, essa é a nossa reflexão da nossa liturgia de hoje. Nós vamos dar uma passada agora nos comentários do vídeo de ontem. Nossos comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o primeiro comentário da Adélia Santos, que nos mandou. Bom dia, missionário, que Deus nos abençoe. Estou me atualizando porque troquei de aparelho e como não lembrava minha senha, tive que fazer uma nova conta. Peço oração pelos meus filhos, que Deus nos abençoe e paz de Cristo esteja entre nós. Amém, amém, amém. Que a paz esteja contigo, Adélia Santos. Realmente quando a gente está trocando de aparelho de celular, a gente tem que reaprender os processos de como é que funciona, porque geralmente tem algumas funcionalidades diferentes e não é diferente quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. Nós temos que às vezes mudar muitos comportamentos que nós temos e reaprender o nosso jeito de viver. Por isso, tudo que nós temos na nossa vida, todos os processos que nós vivemos, é exemplo para a nossa conversão, para a nossa salvação. Da mesma forma que você às vezes tem que mudar de aparelho de celular, você tem que mudar também de certos comportamentos. E às vezes certos comportamentos que nos levam ao pecado têm que ser praticados dia após dia, como o celular. Você tem um celular novo, todos os dias você tem que praticar um pouquinho, brincar com o celular um pouquinho, para poder aprender e se tornar uma expert. E na nossa vida espiritual não é diferente. Muitas vezes temos que mudar nossos comportamentos e todos os dias praticar um pouquinho dessa mudança para que nós possamos chegar lá na frente também e nos tornarmos expert na prática do amor de Deus. A Odete Sobral nos mandou: bom dia, missionário Wagner e irmãos do canal. A paz de Cristo esteja com todos nós. Gratidão pela reflexão. Infelizmente, hoje em dia, ainda acontece muito isso. Que Deus tenha misericórdia. Obrigado pela oração de todos. Deus abençoe cada um de vocês. Uma ótima semana para todos. Amém. Realmente, nós vivemos praticamente, nossa sociedade hoje vive esse pecado, do desejo da mulher do próximo. Infelizmente, é do ser humano esse pecado. É complicado. A gente sabe que muitas relações se desfazem exatamente por isso.
um dos maiores meios que a gente percebe hoje que causam a destruição das relações. Geralmente são as redes sociais, seja um Facebook, um WhatsApp, um Instagram, onde a gente percebe que as pessoas cometem traições, que têm relações com outras pessoas, e isso causa a decepção de uma das partes. E causando a decepção, acaba com o relacionamento. Então é muito comum isso, é triste, porque o nosso convite é do respeito, principalmente as regras que nós nos colocamos a respeitar diante de Deus e diante da pessoa na qual nós decidimos nos casar, que é o amor, respeito e a fidelidade, e acabamos não cumprindo isso, acabamos nos expondo aos pecados do mundo. E por isso as relações nos tempos que nós vivemos hoje, tanto também nos tempos remotos, sempre se desfizeram por causa das traições pelo desejo da mulher do próximo. A Milena Aparecida nos mandou um amém. Um amém para você, Milena Aparecida, que a paz esteja contigo. A Doreci Nascimento nos mandou: missionário, a minha dor de cabeça e a depressão e labirintite. A maior parte do meu corpo, meu tempo é no meu quarto fazendo minhas orações. Tomo muitos medicamentos, vou para psicóloga, para psiquiatra, clínico geral. Um remédio não dá certo, passa um outro, vou para outras cidades, para outros exames, melhoro depois, tudo vai voltando. Minha companhia é Deus. Pedro se foi, mas Deus ficou comigo, eu creio. Bom dia, missionário, que seja melhor do que ontem. Senhor, me cura. Peço também para todos meus amigos cura para o meu corpo e alma. Bom dia para todos. Deus, caminho, verdade e vida. A todos que estão nos assistindo hoje no nosso canal de oração, peço oração especialmente aqui para a nossa irmã Doreci Nascimento. Como sabemos muito bem, a Doreci perdeu seu marido, tem problemas de saúde que muitas pessoas também que estão no nosso canal aqui têm seus problemas de saúde. Então a gente coloca em oração a todas as pessoas que têm necessidades pelas suas enfermidades, tanto do espírito, da nossa alma, de uma depressão, de uma ansiedade, de uma síndrome ou algo parecido. E pedimos também pela saúde física, por qualquer mal, qualquer coisa que venha nos acometer a nossa saúde. Então que Deus possa olhar pela nossa irmã Doreci e por todos aqueles que precisam da presença de Deus na sua vida, para que possa melhorar e restabelecer a sua saúde. Então, aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, em nome de Jesus, por cada pessoa que precisa da sua presença, da sua ajuda e da restauração física e espiritual. A Cláudia Barbosa nos mandou aqui mãozinhas de paz, que a paz esteja contigo, nossa amiga Cláudia Barbosa. A Astéria Maria nos mandou: olá, boa noite, missionário Wagner, obrigado pelas palavras. E reflexão maravilhosa, amém. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, que belas reflexões, amém. Pedido de oração hoje pelos nossos governantes, que cuide melhor das pessoas que colocam eles no poder, e que Deus abençoe sempre todos nós, amém. Muito sábias palavras, José Antelmo. Realmente nós precisamos de colocar muito em oração, tanto os governantes quanto as pessoas que colocam os governantes no poder. Hoje nós percebemos muito bem que existe uma briga entre esquerda e direita, algo que às vezes é extremamente desnecessário, não precisaria de chegar a esse extremo, porque o nosso governo principal para aqueles que são cristãos é direcionado ao governo de Jesus Cristo, o governo de Deus. Então, se existem regras para serem seguidas, Jesus já nos entregou elas e é a elas que nós servimos. As regras dos homens, a administração de homens na terra, ela existe exatamente para cuidar praticamente da questão material, da questão financeira, porque o governo ele arrecada impostos e esse imposto é para cuidar da sociedade. Nós percebemos muito bem isso na história de José do Egito. José do Egito é aquele homem que foi vendido como escravo para os seus irmãos e acabou se tornando um governante
no Egito. E se tornando governante, nós podemos perceber muito bem ali a atitude dele de líder como governador, como homem que é político na sociedade. Ele fez arrecadar, através dos impostos, uma quantia de alimento durante 7 anos, gerando ali nos cofres uma grande quantidade de alimento, e durante os 7 anos de seca, ele alimentou todo o povo com aquele alimento que foi guardado. Isso é uma administração de um homem de Deus, que é guardar um pouco nos tempos bons para ajudar os pobres e os necessitados nos tempos ruins. Porém, o que nós vemos hoje nos nossos tempos não é muito bem isso. As pessoas geralmente, na hora de ajudar, infelizmente não estão ajudando. E quanto mais a gente assiste os jornais, acompanha as mídias, a gente percebe que nem mesmo diante de uma pandemia deixam de usurpar daquilo que não os pertence. Acabam retirando dos pobres, dos necessitados e colocando nos seus cofres, guardando para eles como consumo pessoal. A Márcia Souza nos mandou: boa tarde, missionário, e a todos deste canal. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade, eu quero Espírito Santo perto de mim, sempre para organizar minha vida. Estou ficando deprimida. Obrigado a todos que orem por mim, amigos. Nós colocamos também então aqui em oração pela vida espiritual da nossa amiga Márcia Souza e pedimos em nome de Jesus que possa acampar anjos, mostrar através da ação do Espírito Santo a Márcia Souza todos os melhores caminhos para ela trilhar e sair dessa vida de tristeza, porque o que Deus nos convida e Jesus nos convida é exatamente a paz. A paz é a tranquilidade espiritual. É podermos nos recostar a cabeça no travesseiro e dormirmos tranquilo, termos um dia em paz, tranquilos, conversando com as pessoas, sendo amigo de todos, sem viver as tormentas e o ódio no nosso coração. A Odete Sobral nos mandou também aqui: boa tarde, missionário, e a todos. A paz esteja com todos nós. Na correria do dia a dia, não devemos esquecer de reservar um tempo para o Senhor nosso Deus. Um abençoado domingo do Senhor a todos nós. Amém. Realmente é bom, se possível, quando acordar, faça uma oração a Deus, agradecendo pelo começo do seu dia. Durante a sua alimentação, nem que seja obrigado, Senhor, por esse alimento. Amém. Está valendo. É isso que Deus nos convida, a termos com Ele um contato sempre em tudo que nós vamos fazer. Na hora de dormir, agradeça o Senhor pelo seu trabalho, pelo seu dia. Chegando ao seu trabalho, agradeça ao Senhor por estar tendo a oportunidade, peça proteção durante a sua jornada e assim por diante. Sempre que puder, dê um minutinho a Deus, nem que seja para conversar algumas pouquíssimas palavras com Ele. Mas o que Ele espera de nós é exatamente isso: sermos amigos dele. E assim, sendo amigos, teremos uma comunhão. No mais, esses foram os comentários do vídeo de ontem, e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.